esse é o homem de Deus, é o escolhido de Deus, gente, que está sendo levantado para fazer a obra dele. Está tentando fazer com a força dos braços e já se esqueceu, já não percebeu que o Espírito de Deus já não era mais com ele. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Ele perdeu a sensibilidade. Ele já não estava mais sentindo mais a presença de Deus, gente. A sua força se foi. Olha a fragilidade desse homem, uma vida de pecado. Tanto na sua carnalidade pessoal, mas na sua vida emocional. Era um cara que não caminhava mais por espírito, agora é só na carne, gente. Só que chega um momento que não dá. Chega um momento que não tem mais como. O Espírito de Deus já não estava mais com o cara. Então todos nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós caminhamos servindo a Deus. Porque ele servia a Deus, sim ou não, gente? Servia. Então a gente tem que tomar cuidado como nós estamos caminhando com Deus, gente. Porque a vida de pecado pode fazer você perder a coisa mais valiosa da sua vida, que é a presença do Espírito Santo. Ele perdeu a coisa mais valiosa. Mas aí, gente, em Lucas capítulo 24, nós vamos ver um outro cenário. Nós vamos ver o quê? Você vai ver que nesse tempo de juízes, aqueles homens que eram levantados como juízes de Israel, eles eram levantados para ser um libertador naquela época, por um tempo específico. Eles eram levantados, havia uma geração que não conhecia a Deus. Deus levantava os juízes para libertar o povo da ignorância e voltar para a presença de Deus. Então eles eram levantados por um tempo específico. Mas aqui em Lucas capítulo 24, não. Nós estamos falando de um povo que caminhava com Jesus. Nós estamos falando dos apóstolos que foram levantados não por um tempo provisório, mas para uma obra eterna, meu irmão. Foram um povo que foi levantado para dar continuidade naquilo que Cristo veio fazer aqui na terra. Então eles foram levantados, e aí você vai ver que no capítulo 24, o que está acontecendo? Jesus morreu, gente. Jesus morreu e ressuscitou, diga amém. Ele morreu e ressuscitou. Só que o que aconteceu, gente? Quando ele morre, todo mundo ali acaba ficando frustrado. Põe no versículo 21, Lucas 24, versículo 21. Contudo, esperávamos que era ele que traria a redenção de Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Sabe o que é isso aqui? Ó? Quando eu leio isso aqui, contudo, esperávamos, é que eles tinham uma expectativa que Jesus era o cara que ia trazer a salvação, que ia libertar o povo de Israel daquele império romano. Eles estavam imaginando que o Messias era Jesus e que ele ia vir como rei tipo um rei. E não foi do jeito que eles esperavam. Nós esperávamos que ele era aquele que traria a redenção, que ia nos livrar dos romanos. E aí o que aconteceu? Jesus morreu, está no terceiro dia. Entrou o quê? Uma frustração. Por quê? Não está acontecendo do jeito deles. E quantas das vezes a gente não fica também frustrado? Às vezes a gente ora, estamos fazendo, servindo ao Senhor, e aí as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava. Sai tudo diferente. Aí sabe o que a gente faz? Ficamos frustrados. Ficamos desanimados. Por que isso está acontecendo? E aí, gente, você vai ver que quando Jesus morre e é levado lá para o túmulo, está todo mundo chorando. Uns voltaram a pescar, os outros estão caminhando de volta para Emaús. E aí vem as mulheres avivadas. Cadê as mulheres avivadas aqui? Chegou as mulheres e foram para o túmulo. E quando as mulheres vão para o túmulo, e eles chegam lá, o túmulo está aberto, Jesus ressuscitou! Sabe? Glória a Deus, pode dar salve de palmas a Deus. E aí, gente, elas chegam no túmulo, Jesus não está lá. Aí, quando de repente aparecem dois varões, dois anjos, e falam assim: por que vocês estão aqui esperando aquele que ressuscitou? Cara, aquelas mulheres voltam enfoguetadas.
voltaram correndo, falando assim, Pedro, Jesus ressuscitou. Mas foi assim que eles falaram? Parece ser verdade esse negócio aí, não. Não foi assim, gente. Os caras duvidaram. Uns voltaram, foram correndo lá para ver no túmulo, mas os caras falaram assim, não parece ser verdade isso aqui. As mulheres foram usadas, gente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Mulher é algo, sim, sobrenatural, gente. Você sabe que hoje nós trabalhamos com célula, amém? Você sabia que a célula, ela foi, a visão que Deus deu para o homem foi lá na Coreia do Sul? Eu oro para que a gente possa ter essa experiência na Coreia do Sul. Diga amém aí, nós vamos junto aí. Vai ser poderoso. Começou lá na Coreia do Sul. E sabe como começou? Através das mulheres. Porque lá os homens trabalhavam demais. As mulheres estavam lá, né, em casa, e falou assim, vamos lá, dar oportunidade. Deus falou com o David Cho e as mulheres começaram a fazer célula. Começou um grande avivamento. Hoje nós fazemos células, trabalhamos com células, mas começou pelo avivamento das mulheres. As mulheres empoderadas. Cadê as mulheres que vai tocar um avivamento aí? Aleluia! Começou lá. Só que o que aconteceu? Quando elas voltaram e chegaram lá, meu irmão, aqueles homens ficaram com dúvidas. Eles ficaram frustrados. Aquela frustração agora estão fazendo com que os homens de Deus, escolhidos por Deus, que caminharam 3 anos com Jesus, fizessem o quê? Pastor Jacob não está aqui, né? Sumiu! Agora aqueles homens que foram escolhidos, separados para fazer uma grande obra, estão fazendo o quê? Indo embora. Por quê? Estão perdendo a coisa mais importante, a sensibilidade de estar na presença de Deus, gente. Eles caminhavam com Deus, caminharam 3 anos com Ele. E aí sabe o que acontece? Eles pegam e vão dar um rolezinho. Voltar para Emaús. Frustrados. E aí eles pegam e fazem o quê? Vão em 2, andando. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus falou para eles ficarem aonde? Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo. Vocês vão ser cheios de Deus. E aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Sabe o que eles fazem? Eles saem de Jerusalém. E agora eles estão voltando para o caminho de Emaús. Aí eles estão indo. Ele está indo sozinho? Não. Ele está indo com quem? Com mais um. Porque quando a gente está frustrado, a gente tem a tendência de procurar o outro frustrado também. Nossa, olha, você viu? Pastor Rideu nem me deu oi. É verdade. Então vamos aqui andar. Porque pessoa frustrada faz isso. Ele tem a tendência de procurar outra pessoa frustrada para arrastar junto. Toda frustração gera isso. Não, vamos. Aí porque se pegam e falam assim, não tem nada a ver não. Então eu não quero falar com você não. Vou procurar outro aqui. Nossa, o pastor Rideu, ele não dá oi pra gente não. Nossa, é verdade. Então chama mais um. Frustração é assim, gente. Faz com que, infelizmente, ao invés de nós fortalecermos as pessoas, a gente pare de ouvir a Deus e começa a arrastar outras pessoas junto. Sim ou não, gente? E vou falar, a frustração faz com que você possa perder a coisa mais importante da tua vida. Talvez a sua cura, a sua libertação. Tudo! Olha a vida de Naamã, gente. Naamã foi assim. Naamã era um cara, um general. Tinha uma lepra escondidinha que ninguém via. E aí uma serva chegou e falou assim, ó, se você conhecesse um profeta Eliseu, você ia lá e ele ia falar um negócio para você, você ia ser curado. Ele manda uma carta, e quando manda a carta e chega, o profeta Eliseu chega e fala assim, ó, faz o seguinte, vem ali e mergulha 7 vezes no Jordão. Sabe o que ele faz? Ele fica como? Feliz da vida? Frustrado, revoltado, falou assim, como é que pode? Os rios de Arbona é melhor, gente. Por que não falou para vir aqui? Ele começa ali, ó, vomitar a sua alma, a sua frustração, a sua indignação. E sabe o que acontece? Quase que ele perde a bênção dele. A sorte é que tinha um homem de Deus que falou assim, ô meu pai, ô meu Senhor, se o profeta falasse qualquer coisa difícil, o Senhor não faria? Se qualquer coisa difícil, o Senhor não faria?
Então vamos mergulhar nesse negócio aí. Pois ele foi, mergulhou e foi curado. Assim é o nosso líder, assim é o nosso pastor. Às vezes, em vez de aproximar de quem vai nos trazer diante de Deus, da palavra de Deus, a gente quer ficar caminhando com os frustrados. Vamos tentar achar mais um aí que está frustrado também com a mesma situação que eu? Não, gente, acorda. Acorda. O que traz transformação é quem traz palavra de vida. Imagina se aquele menino não fosse de Deus e não tivesse levado a palavra para Naamã. O cara tinha ficado com lepra até agora. Quem quer ser liberto aí, gente? Amém. Todo mundo quer ser liberto. Então entenda uma coisa. Nós não podemos permitir que a frustração faça com que eu saia do centro da vontade de Deus. E aí, esses caras estão caminhando agora, gente. Deixa eu ver o horário aqui. Eles estão caminhando agora, estão caminhando lá com os discípulos, estão caminhando com os dois lá. Aí, quando eles estão caminhando no caminho de Emaús, quem é que aparece? Mas eles não sabiam que era Jesus. Chega Jesus, e eles estão lá caminhando com Jesus. E aí, Jesus vendo ali, eles conversando, falando ali das coisas que tinham acontecido, Jesus pergunta para eles, o que está acontecendo? Aí sabe o que eles têm coragem de falar para Jesus? Você não sabe o que está acontecendo? Vem aqui que eu vou te explicar agora. E não é assim que a gente faz quando a gente está frustrado? Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que você não fez assim, assim, assim? Pois a frustração quer fazer com que você dê a ordem para Deus. Fale como que Deus deveria fazer. Você não sabe os planos que tem para a sua vida. Quando as coisas ruins acontecem na nossa direção, você acha que é uma punição, você acha que é algo... Não, entenda uma coisa, Deus tem planos maiores. Mas a gente tem a tendência de chegar, meu irmão, e ficar frustrado, e ficar, poxa, por que isso aconteceu comigo? Senhor, você deveria ter feito assim, assim, assim. Vem aqui que eu vou te contar as coisas que estão acontecendo. E os caras começam a caminhar e falar tudo o que está acontecendo para Jesus. E aí eles falam assim, vamos lá para o texto, gente, Lucas capítulo 28. A Bíblia no versículo 19, põe o 19. Olha só, Jesus fala assim, perguntou, que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo. O que ele está falando aqui, gente? Que ele era um cara, um homem poderoso em obras, profeta. Ué, já esqueceram? Quer dizer que quando a gente fica frustrado em algo, nós vamos se esquecer do que Deus já fez e tudo aquilo que a gente já viu? Pois estão se esquecendo. A gente tem tendência de quando a gente está vivendo, perdendo essa sensibilidade, quando a gente fica frustrado com algo, a gente se esquece de tudo aquilo que Deus já fez. Aí os nossos olhos ficam no problema, ficam na circunstância, ficam nas coisas ruins e não naquilo que Deus já fez. Entenda uma coisa, o mesmo Deus que operou milagres e maravilhas lá no passado é o que vai operar hoje na sua vida também. Vai operar na nossa vida, na nossa história. Ah, pastor, mas você não sabe como que minha vida está. Você não sabe a minha também, não. Todo mundo tem seus desafios. Mas sabe qual que é o desafio? A gente quer comparar a vida dos outros. Aí o irmão posta lá, tá viajando, passeando. Você fala assim, nossa, Júnior TM, viajando, e a gente aqui, ralando esse calor. Estou passando por maior dificuldade. O que eles têm a ver com isso? A gente tem a tendência de comparar os melhores dias das pessoas com o nosso pior dia. Isso é injusto. Todo mundo tem momentos difíceis. Mas agora a gente não pode se esquecer do que Deus já fez na nossa vida. Todos nós aqui temos muitos motivos para agradecer e glorificar a Deus. Levantar a nossa mão e falar, Deus, Tu és maravilhoso. Não existe outro Deus igual ao Senhor. Eu quero Te agradecer pelo casamento, pela restauração, pelo meu filho, pela minha filha, por tudo que o Senhor fez. Agradeça a Deus, gente.
Porque esses caras aqui já se esqueceram. De quem que eu tô falando? Eu tô falando dos caras que andaram 3 anos com Jesus, gente. Você já viu alguém ressuscitar? Você já viu alguém voltar a enxergar? Você já viu alguém andar sobre as águas? Já? Já viu andar sobre as águas? Ah, tá. Ai, caramba, quero ver esse cara aí também. Tentei tantas vezes, não deu certo, né? Vai, agora vai. Você já viu algum leproso ser curado? Um coxo voltar a andar? A gente nunca viu. Se a gente nunca viu e esses caras desistiram, qual é a chance que eu e você tem? A gente não viu tudo isso. Então o segredo da nossa vida sempre será uma vida na presença do Espírito Santo. Sempre. Sempre. Porque é isso que vai trazer a estabilidade na nossa vida. É isso que vai fazer a gente ficar firme. É isso que vai fazer com que a gente não saia do propósito, independente da frustração. Independente das circunstâncias difíceis na qual eu e você possa estar vivendo. Mas esses caras estão andando com Jesus agora. Eles estão andando com Jesus, caminhando com Jesus e tal. E ele falando, e ele chegou e falou assim: é verdade que as mulheres disseram que ele ressuscitou. Se é verdade, por que estão indo embora então? Sabe por quê? Porque quando a frustração e o pecado entra na vida do crente, o testemunho já não abala mais a gente. Quando o pecado, as tristezas, a frustração, porque parece que as coisas não estão acontecendo na nossa vida, a gente não acredita mais. O irmão conta o testemunho e a gente nem se alegra mais. Já não traz impacto. E aí, gente, sabe o que Jesus tem que fazer? Contar de Moisés até os profetas. Aí agora Jesus faz o quê com os discípulos? Pega os dois assim e fala assim: calma aí que eu vou te explicar. Vou falar de Jesus aqui desde Moisés. E Jesus dá uma aula de teologia agora para esses caras. Você imagina você ouvir o próprio Senhor falar, cara? O próprio Senhor Jesus falar de Moisés até os profetas para mim e para você? Eles estavam andando com o profeta. Andando com o profeta. Não deixa de ser profeta. Mas estavam andando com Jesus e agora Jesus começa a dar uma aula para eles. E sabe o que eles falam para Jesus? É verdade que falaram lá que Jesus ressuscitou. Os meus irmãos também falaram, mas não acreditaram. Olha o que eles estão falando, gente. Olha o que eles estão querendo. Viaja aqui comigo na palavra. Eles estão falando assim, eles não acreditaram. E você, criatura, que está aqui do meu lado ouvindo eu falar? Por quê? Porque quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida de frustração, entenda uma coisa, a palavra já não entra mais no nosso coração. O próprio Senhor Jesus estava falando com eles, mas aqui não entrava, gente. É por isso que muitas das vezes nós somos muito impactados na palavra. Mas a Bíblia vai dizer que quando o semeador vem a semear, ele lança a sua semente. E quando cai na beira do espinho, aquele que ouve a palavra logo se esquece. Vem Satanás e rouba aquilo que foi semeado no coração. A gente tem tendência de ouvir a palavra, se alegrar, ficar todo avivado. Chega na quarta-feira, já tem que ter discipulado já, porque eu tô empipocado. Por quê, gente? Parece que não está mais fazendo efeito. Alguma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que me autoanalisar. Será que tem algo que eu estou perdendo essa sensibilidade do Espírito Santo na minha vida? Será que tem algo que está fazendo com que eu não perceba mais que o Senhor está comigo? Porque o próprio Senhor Jesus estava falando com eles, eles não estavam entendendo. Não sabiam que era Ele. Então quando eu olho em Juízes capítulo 16, eu vou ver o quê? Eu vou ver um homem escolhido por Deus para levantar, para libertar o povo, que tinha unção, que tinha o Espírito Santo, mas perdeu a presença de Deus. Em contrapartida, em Lucas capítulo 24, eu vou ver o quê? 2 homens que caminharam 3 anos com Jesus, caminhavam com eles, viram milagres, viram todas as coisas, mas não perceberam que Deus estava caminhando com eles. A Bíblia vai dizer, gente, que quando 2 ou 3 estão reunidos na presença dele, ele se faz presente.
Então dá uma salva de palmas porque Ele está aqui, gente. O Senhor está aqui. Deus está aqui. O Espírito Santo está no nosso meio. Ele está com você na sua casa, quando você está indo trabalhar, quando você está lendo a Bíblia. Mas sabe qual é o desafio, gente? Às vezes a gente perde essa percepção. Às vezes a gente chega na igreja e a gente quer seguir ao pé da letra. Está amarrando o nome de Jesus, que Deus habita no meio dos louvores. Como eu disse, aqui não acontece isso. Como se Deus... Deixa eu falar uma coisa. Quando você saiu de casa, Deus já estava aqui te esperando. Aí às vezes está no louvor... A gente tá aqui, Instagram, toca o celular. Vamos parar para analisar, gente. Vamos parar aqui, vamos supor que eu tô aqui conversando com você, tô trocando ideia com você. Eu pego meu celular, você tá falando comigo algo importante e eu tô aqui no celular. Você vai ficar mal com isso? Sim ou não? Lógico. É como se eu não estivesse nem aí para você. É como se eu não te desse importância. E às vezes a gente faz a mesma coisa dentro da igreja, gente. Às vezes a gente faz a mesma coisa até mesmo nas nossas devocionais. Porque você faz devocional, às vezes no seu celular, toca uma mensagem no Instagram, você vai lá e abre. Como se Deus não valesse nada. Acorda. Nós precisamos voltar a ter sensibilidade da presença do Espírito Santo. Voltar a buscar ser cheio de Deus, gente. Sabe por quê? Porque tem uma geração desistida, tem pessoas querendo se divorciar, tem pessoas querendo tirar sua própria vida, pessoas preso no pecado, no vício, nas drogas, e Deus quer usar eu e você para libertar esse povo, para viver algo sobrenatural. Não tem pra onde correr, gente. Agora, sem Deus, a gente pode fazer no automático, porque a gente consegue. Você pode viver uma vida de religiosidade vivendo no automático porque a gente consegue, mas não é isso que Deus espera de você. O que Deus espera de mim e de você é que eu e você voltemos a ter uma vida cheia de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que vocês são assim, gente. É por isso que a gente não pode brincar com o pecado. Não podemos brincar com aquilo que pode desconectar a nossa vida, gente. Quantos estão entendendo? E aí, ele vai dizer assim no versículo 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Sabe o que eles estão dizendo? Jesus morreu. Está falando para Jesus. Jesus morreu. Sabe qual é o problema? Não é o problema Jesus ser crucificado. O problema é a gente matar Jesus nos dias de hoje, achando que ele não pode fazer mais nada na sua vida. Achar que ele está morto, que ele não pode fazer nada. Deus pode fazer tudo. Jesus pode fazer todas as coisas, Ele pode transformar, pode abençoar, pode restaurar, pode curar, pode fazer todas as coisas. Ele pode. Então eu não posso matar ele aqui por causa de uma frustração ou algo que aconteceu. Porque senão vai entrar um nível de incredulidade no nosso meio e a gente não vai conseguir fluir. Vai ter dificuldade para agir e fazer algo. A Bíblia vai dizer quando um amigo de Jesus morreu, Lázaro, e ele chega diante da aldeia, chega quem? Maria e Marta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus falou? Vai, me mostra onde ele está. Não, já cheira mal. Aonde que está? Aí quando chega diante do túmulo, Jesus fala assim, tira a pedra, fala assim, mas está morto, já faz 4 dias. Sabe o que é isso? Incredulidade. Um povo que caminha com Deus, que ouve a palavra dele, agora incrédulo. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles imaginavam. Maria e Marta queriam que fosse do jeito delas, mas não foi. Aí sabe o que acontece? Frustração, choro e eu não estou desanimado. Começa a questionar, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, teria sido diferente. Sabe o que é? Está querendo falar para Deus como que Ele deveria fazer as coisas. Deus ainda Ele é soberano. Como que pode a criatura falar para o Criador como fazer? Esses tempos atrás, a Sara chegou e falou assim, pai, você não tem que fazer assim, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu falei, menina, você nasceu agora. Você nasceu agora, menina. Não é assim não, você tem que fazer assim, porque senão isso aqui tá errado, Sara. Não, que não sei o quê. Gente, é a mesma coisa, você tá rindo de você. Porque às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente faz as mesmas coisas.
Então eu preciso parar e analisar. Como que eu estou caminhando com meu Deus? Será que eu estou perdendo aquela sensibilidade? Será que quando eu estou no meu desejo, na minha tentação, às vezes eu estou ouvindo Deus falar assim, não faça, mas eu ainda estou fazendo? Sabe o que é isso? É você brincar com aquilo que pode tirar a coisa mais importante da sua vida. Sansão não imaginava. Ele estava amarrado com corda, mas quando ele começa a brincar com o pecado, lá na frente agora ele está amarrado com o quê, gente? Com grilhões. Não é mais corda, agora é corrente. Agora a brincadeirinha dele de abre e fecha o olho, sabe fez o quê? Furaram os olhos dele, ele não consegue enxergar mais. Porque o pecado faz isso. Você brinca com aquilo que pode destruir você. Sansão brincou e perdeu a coisa mais preciosa. Os discípulos caminharam com Jesus, caminharam, mas fez com que a frustração fizesse eles sair da rota, do centro da vontade de Deus, gente. E aí, sabe o que acontece? Quando Jesus está ali falando, ministrando a palavra, caminhando com eles chegam ali em Emaús. Jesus faz que vai passar direto. E aí, quando ele está indo, os discípulos falam assim, o senhor não quer ficar aqui com a gente? Fica aqui com a gente porque já está tarde. E aí Jesus entra. E eu quero dizer para vocês, Jesus, em Apocalipse capítulo 3, está dizendo assim, eis que eu estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu vou entrar e vou ceiar contigo. Jesus, meu irmão, ele estava fazendo só um teste. Porque ele não vai falar assim, posso entrar na sua vida? Não, ele não vai fazer isso. Ele está esperando você convidar. Ele está esperando você falar assim, Senhor, eu não aguento mais viver essa vida de pecado, eu não quero mais viver esse nível de engano, mas hoje eu quero entregar minha vida para o Senhor, para que o Senhor possa entrar na minha vida, na minha história e mudar a minha realidade que eu estou vivendo hoje. O que Deus está esperando de mim e de você é que eu e você o convide para Ele entrar na nossa vida, na nossa história e tome o controle de todas as coisas. É isso que Deus está esperando, gente. É isso que Deus está esperando na nossa vida. Agora o grande desafio é até quando nós vamos viver assim? Até quando a gente vai viver um nível, gente? A gente não pode viver um nível de religiosidade, não. A gente tem que queimar por Jesus, gente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É o tempo da igreja se levantar, de nós, como a igreja de Jesus. Não é só a arte, não é só aqui com o Gawa. Não, gente, é a igreja de Jesus, gente. É a igreja de Jesus se levantar, meu irmão, e falar assim, Deus, eu quero queimar pelo Senhor. Me incendeia, Senhor, para que o Senhor possa usar a minha vida. Às vezes a gente olha as coisas, a gente, que nem eu estava falando de coisas que eu vejo na internet e tudo, eu fico indignado. Imagina, gente, se a gente começa a fazer todas as coisas erradas dentro da igreja, aí você fala assim, não, isso aqui não é de Deus não, mas entenda uma coisa, na sua casa tu faz, a igreja é você, a igreja não é essas 4 paredes não, a igreja somos nós. Aquilo que eu não faço aqui, eu também não posso fazer lá fora não. Não adianta eu ser um crente religioso aqui com a Bíblia debaixo do braço e lá fora ser um mau testemunho, não posso. Mas eu tenho certeza que nós somos a igreja, meu irmão, que está se levantando. Uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, que busca a presença de Deus, que está queimando, sedento pela presença dEle, que vai voltar para a presença dEle, que não vai mais viver na prática do pecado, nem frustrado, mas nós vamos nos unir como a igreja de Jesus. E algo sobrenatural vai acontecer. Aí, gente, quando eu olho a Bíblia vai dizer assim, versículo 30.
E aconteceu que quando eles estavam com ele à mesa, ele pegou o pão. E ele, tendo dado graças, partiu e entregou. E naquele mesmo momento da ceia, da aliança, os olhos dele se abriram. Eu quero te dizer que hoje é o dia de nós abrirmos os nossos olhos espirituais. É o dia onde nós vamos abrir os nossos olhos e falar assim: Deus, eu quero voltar a avivar, a ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser cheio do teu Espírito. A partir do momento que ele parte o pão, eles olham ali e eles veem que é o próprio Senhor que estava com ele, gente. Eles voltam a ter a sensibilidade da presença de Deus na vida deles. Eles estão sentindo a presença de Deus de novo. E eles falavam entre eles, mas não ardia o nosso coração quando ele falava. Ardia o nosso coração. Só que eles não percebiam, porque já não estava mais entrando. A frustração já não deixava mais a palavra entrar no coração deles. Mas agora, com os olhos desvendados, eles veem a Cristo. Sabe o que acontece? Jesus some de novo. E naquela mesma hora, pula o texto. E perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava, no caminho nos explicava as Escrituras. E imediatamente levantaram-se e voltaram para o centro da vontade de Deus. Voltaram para Jerusalém e ali encontraram os 11 que estavam juntos e reunidos. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando os nossos olhos se abrem, meu irmão, a gente volta para o centro da vontade de Deus. Então, lembre-se, quando a gente lê a Bíblia, Juízes, a gente vai ver um homem escolhido por Deus, levantado por Deus, com força, com unção, com poder, mas perdeu por causa do pecado. Mas em Lucas 24 nós vemos um povo também escolhido por Deus, cheio de Deus, que caminhava com Deus, mas que também já não sentia mais a presença de Deus. Não sentia mais. E às vezes a gente faz isso. Vou parar, vou desistir. Eu acho que isso aqui não é para mim, não. Eu acho que não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a gente acaba perdendo a sensibilidade da presença de Deus na nossa vida. E hoje, gente, num dia de culto, de ceia do Senhor, eu quero te dar essa notícia boa, que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e fez uma aliança para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então se prepara, porque hoje nós vamos ser cheios da presença de Deus, nós vamos voltar a ter sensibilidade, o temor do Senhor vai voltar na nossa vida, nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos ter os nossos ouvidos espirituais sensíveis, veremos a glória dele e vamos cumprir o propósito na qual Deus nos chamou nessa nação. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você faz quando ninguém está vendo você. Às vezes Satanás está tentando de pouquinho em pouquinho tocar na coisa mais importante que é a sua santidade. Tentando tocar, tentando lhe tirar a sensibilidade de Deus. Talvez você esteja aqui hoje frustrado com algo que já aconteceu na sua vida e muitas das vezes você questiona por que isso aconteceu comigo. E às vezes você fica inseguro de dar um passo a mais. Mas eu quero te dizer que hoje nós vamos ser renovados. E nessa aliança que nós vamos fazer com Deus, nós vamos voltar a agir, a fazer as coisas para Deus. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. E eu pergunto aqui, quem aqui quer voltar a ter mais sensibilidade na presença de Deus? Quantos aqui muitas das vezes falam assim, olha Senhor, eu luto contra um pecado, mas passa tempo, volta o tempo, ainda eu caio na mesma guerra, mas eu sei que o Senhor pode me libertar. Você luta sozinho. Deus quer te libertar hoje. Talvez você ficou frustrado, e hoje Deus quer te restaurar.
fortalecer a sua vida espiritual, para que nós possamos alcançar e conquistar uma cidade para Ele. Lembre-se, tanto no Antigo, tanto no Novo, nós vemos homens e mulheres levantados por Deus, escolhidos por Deus, para fazer uma obra poderosa. E hoje não é diferente. Deus está nos escolhendo, nos separando, para que nós possamos viver cheios da presença de Deus, para concluirmos uma obra que é eterna. Vamos dar continuidade e vamos levar a palavra do Evangelho para todas as nações. E aonde a nossa voz ecoar, o Espírito Santo vai tocar nessa vida dessas pessoas e haverá cura, libertação e o preenchimento do Espírito Santo.